Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Um super bom dia para você. Estou eu aqui, o pastor Silvio, com imensa alegria. Nós estamos continuando então na nossa série de estudos a partir da pergunta, quem é Jesus para você? Hoje nós vamos caminhar aí com mais 2 temas. E eu inicio fazendo a leitura do Salmo de número 119, versículo 105, do Antigo Testamento, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Amém. É interessante, né? É uma pequena historinha, né, lá da Inglaterra, né, de um menino que ele fala assim que naquele tempo, né, chegava uma certa hora, né, e uma pessoa, né, um funcionário público assim, ele ia acendendo os postes, né, porque era tipo lampião, né, os postes. E aí, então esse menino fala assim, né, olha pai, ele está fazendo buraco na escuridão, né? Então Jesus, ele é esse que veio trazer essa luz para iluminar, para que possa romper, né, com essas trevas. E rompendo as trevas, né, nós vamos enxergar o caminho, que é Cristo, e vamos caminhar por Ele. Há um cântico, né, pastor Jonas, que chama Brilha Jesus, né, que ele fala assim: vejo a luz de Jesus que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Eu gosto desse cântico porque realmente fala isso, né, que Jesus é essa luz que vem rompendo as trevas, vai manifestando vida, vai manifestando um sentido, um propósito, né, para as nossas vidas. Amém. Nessa manhã, então, nós vamos caminhar com 2 afirmações de Jesus. A afirmação... Eu vou falar a afirmação primeiro, segundo, né? Jesus, aqui no Novo Testamento, no Evangelho de João, ele se apresenta no texto de João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E no próprio Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós, então, nessa manhã, nós trabalharemos... Então, a ideia da nossa série é quem é Jesus para você, mas nós construiremos isso a partir de como Jesus nas Escrituras se revela a nós. Então, não é a minha interpretação de quem é Jesus a partir dos meus conceitos, mas é a interpretação de quem é Jesus a partir de como ele se revela. Então, nós temos aqui Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Então, por que Jesus está afirmando isso? Obviamente, como vai dizer no Evangelho, na primeira carta de João, que o mundo jaz no maligno. Aqui é uma construção teológica do mundo caído, né? No Antigo Testamento, quando existe a corrupção de Adão e Eva, corrupção. Eu acho que as pessoas ficam pensando que o pecado de Adão e Eva está ligado à sexualidade. Já ouvi uma vez, pastor, o pecado de Adão e Eva. Eu falei, qual? Da pessoa, aquele. Eu falei, qual? A sexualidade, né? E a pessoa falou, o sexo. Eu falei, não é esse o pecado, né? É a corrupção, né? É a altivez do coração, né? Então, quando o pecado entra na humanidade, dá liberdade para que Satanás influencie com seus valores, né? E aí Jesus, no Evangelho, vai dizer que o mundo anda nas trevas. E para esse mundo cheio de trevas, Jesus se mostra: eu sou a luz do mundo. Então, eu sou a clareza para vocês, para nós, né? Então, nesse mundo escuro, obscuro, né? A gente vive num tempo globalizado, né? Onde tem luz para todo lado, né? Uhum. Mas ele se mostra como a verdadeira luz. No início, né, do livro de Gênesis, está lá, né, que havia trevas, né?
e o Espírito de Deus pairava sobre essas trevas, ou seja, para trazer um momento de renovação, e até que Deus então diz, haja luz, para dissipar aquele caos, para dissipar aquelas trevas. No Evangelho de João, que é uma das bases para nós, né? João, no primeiro capítulo, ele diz assim que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí, então ele fala que veio o homem ali, que é João Batista, mas ele não era a luz, né? Não era a luz. E o que chama atenção nesse capítulo primeiro aqui, logo no início, é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, hoje nós precisamos fazer uma opção, né, de qual luz nós vamos seguir, né? Porque hoje o mundo, né, como o senhor falou, pastor, apresenta vários tipos de luzes, né? Por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção, quando Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, sai deste lugar onde você está e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele está em Ur. Né? E nós podemos fazer uma interpretação do nome Ur como uma cidade de luz. Era uma cidade onde a sabedoria estava envolta em todos os momentos. Mas então Deus fala assim, eu interpreto assim, pastor Jonathan, Deus falando para Abraão, Abraão, esta luz aonde você está não é a luz verdadeira, é uma luz artificial. Saia deste lugar e venha para a verdadeira luz. Isso me faz lembrar o Salmo 36, verso 9, quando o Senhor fala ali, porque em ti está o manancial da vida. O profeta diz, né? Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Então, eu percebo assim que muitas vezes nós podemos estar nos confundindo com as luzes deste mundo, buscando talvez algo que é ilusão, e por isso nós muitas vezes perdemos o nosso norte, perdemos o caminho, perdemos a verdade, perdemos a vida. O pastor ministrou aí, quase que eu falei, vamos parar aí que o negócio tá pentecostal. Eu penso, pastor, que Jesus se apresentando como luz, né? Ele tá. E aí eu acho que tem um princípio que vai passar por todas essas maneiras com que Jesus se revela, porque humanamente tudo é esgotável, né? E essa ideia a gente já trouxe ali quando nós falamos do pão e da água, mas também cabe dizer, quando falamos da luz, a gente vê crises hídricas, né? Agora criaram o carro elétrico. Eu dei risada, né? Que esses dias atrás eu vi uma foto do carro elétrico estacionado na beira do caminho com um gerador a combustão para gerar energia, né? Porque é finito. Então, Jesus se mostra como a luz, e vamos pensar nessa ideia, porque para nós hoje parece um absurdo ficar sem energia, né? Energia e luz para nós é algo muito fácil. Uma lâmpada elétrica simples. Agora pensa nos tempos de Jesus, com quem ele está falando, eu sou a luz do mundo. Uma luz que não se apaga, que é um uau, né? Então, ele está dizendo, acima do que brilha, é uma luz que vem para trazer clareza sobre as trevas. Então, Jesus se mostra, se revela como aquele que traz algo novo, mostra diante das trevas desse mundo mal, né? E é assim, né, pastor, nesse texto de João 8,12, que foi comentado no início, Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue nunca andará em trevas. Essa expressão segue, ela pode ser interpretada assim, quem é meu discípulo, quem é aquele que é meu companheiro de caminhada, aquele que tem comunhão comigo, né? E a palavra também aqui, trevas, tem o sentido assim, de ignorância, né? Ou seja,
o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a luz traz para nós esse conhecimento. Né? E porque, assim, no mundo físico é assim, nós precisamos da luz. Sim. A luz é essencial para a vida, para que as plantas possam crescer, enfim, todo o ecossistema possa funcionar. Nós mesmos, tem alguns estudos, pastor Jonathan, que falam assim, por exemplo, se o senhor for lá para o Alasca, para certos países lá, certas regiões, onde lá 6 meses noite, 6 meses dia, né? É lógico que tem que ter uma adaptação, mas geralmente as pessoas que não são acostumadas, elas podem até entrar no estado depressivo, porque a luz é essencial também para que nós sejamos motivados, enfim, né? Então, Jesus ele vem para trazer para nós essa verdade, essa luz, né? E aí então ele vai apontar para nós que ele mesmo é o caminho, porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Mas quando eu olho através da luz do Senhor, eu deixo de andar pelos caminhos que eu acho que é bom, para andar no caminho de Deus, que é o caminho chamado Jesus, que já é um caminho abençoado, né? Só pegando mais um ganchinho aqui sobre essa revelação, né, que eu sou a luz do mundo. Na nossa prática, então, eu gosto sempre de fazer essa comparação, né? Quanto mais eu chego próximo da luz, mais eu vejo sujeira. Quanto mais eu chego próximo a Jesus, mais eu vejo quem eu sou, né? Então, Jesus está se mostrando, eu sou a luz que eu estou me revelando a você como luz para que você possa se ver, né? Então, quanto mais eu chego próximo a Jesus, mais eu vejo da luz, mais eu me vejo. É bom a gente perceber as misérias que somos para arrependimento, para transformação. E aí Jesus apresenta, né, essa fala que a gente trabalha hoje também, que ele não aponta o caminho, né? Ele diz, eu sou o caminho. Aqui a gente percebe no Evangelho de João, do momento de um ápice, né, na história, que Jesus está ali construindo junto aos discípulos, que ele vai ao Pai, né, que ele vai para a cruz e por consequência humana ele vai morrer. Nós temos a clareza que ele vai ressuscitar, né? A gente faz essa leitura do texto sabendo de tudo, mas há um momento muito difícil para os discípulos, né? Eu falo que eu acho que no coração deles vem um sentimento de orfandade, né? Eu estou sozinho. E aí ele então se mostra como o caminho. Não, ele fala, não vai por ali. Ele fala, vem por mim. Essa é a revelação. E que também a gente vai entender, há muitos caminhos, todavia ele diz, eu sou o caminho, vem em mim. E o que é isso para o senhor, pastor Silvio? Me traz um pouquinho de clareza. Sobre o caminho. Sobre o caminho, né? Então, esse caminho, né, pastor, que a gente tem que entender. Jesus, então, ele aponta a luz, e essa luz aponta para nós o caminho que é Cristo. Sim. Né? E realmente, pastor, quanto mais nós andamos no caminho, na luz de Cristo, mais percepção de nós mesmos nós vamos ter. Só que essa luz que o Senhor apresenta não é uma luz condenatória. É uma luz para revelar aquilo que Ele pode fazer em nós, como caminho, verdade e vida. Me faz lembrar a um personagem de um dos livros do... Porque as Crônicas de Nárnia são vários livros. Sim. Né? Me foge agora qual o livro que é, mas é interessante, de um menino que ele, pelo seu egoísmo, pela sua arrogância, lógico que isso o C.S. Lewis ele trabalha de uma maneira alegórica, esse menino se transforma num dragão. E aí chega um momento que ele está vendo o reflexo dele na água, e ele vê que ele está se transformando no dragão. Ele tenta tirar ali aquela pele, enfim, mas todas as tentativas que ele tenta não dá certo. Até que chega então o personagem que é Aslan. Aslan é o leão. E aí então o menino pede para o leão, olha, me ajude, olha, eu estou me transformando num dragão.
E o Aslan, né, então, ele mostra assim a sua garra, a pata do leão, e aí ele fala para o menino, olha, vai doer um pouco. Perceba, né? Quando nós temos a luz do Senhor, andamos no caminho, na verdade, a vida, não é que sejamos isentos, né, das dores da vida. Mas é interessante, aí então Aslan coloca as garras assim nas costas do menino e vai puxando. Lógico que ele sente um pouco de dor, mas diz ali, no texto das Crônicas de Nárnia, que logo o menino volta a ser humano. Uhum. Ele volta a recuperar a sua essência, né? Então, é isso, a luz do Senhor vai nos apontar para este caminho que é Jesus, e através da verdade vamos ter vida com abundância, e dessa forma, pastor, nós voltamos a ter uma restauração do projeto original de Deus. Então Jesus vai se revelar como luz, se revelar como caminho para a nossa caminhada com Ele, né? Com Ele. Então quem está debaixo da luz é por consequência iluminado, né? Sim. Então a revelação de Cristo em nós, né? Então tenho clareza, Jesus é a luz, Ele está me iluminando, Ele está mostrando o caminho que é Ele mesmo. Então um caminho que a gente precisa entender que Jesus é suficiente, né? Parece que é tão óbvio dizer isso, né? Precisamos ter clareza. Jesus é suficiente. Só Jesus. Eu não preciso... Então, Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é o que bate o escanteio, é o que corre para cabecear, porque Ele é suficiente em si mesmo. Então, eu creio que também quando nós estamos no caminho, iluminado por Jesus, também iluminamos, né? Com certeza. Tinha uma ilustraçãozinha que a gente dizia no passado na igreja. Esse eu dei uma conotação que eu sou antigo, mas é que a lua não tem luz própria, né? Certo. Ela brilha porque o sol está nela, né? Através dela, né? É um reflexo. É um reflexo, né? Então, nesse movimento onde Jesus é a luz, poderíamos compará-lo como o sol. Nós poderíamos dizer que somos a lua. Brilhamos porque Ele brilha em nós. Então, Ele brilha em nós, Ele mostra para nós quem nós somos, e assim nós devemos revelar ao mundo quem Ele é. Então, a revelação de que Ele é a luz e Ele é o caminho, cabe a nós, então, trazer para o mundo, e esse mundo que dizemos pessoas, que Ele é isso também. Então, quando as pessoas nos veem, minimamente deveria ver quem é o Senhor, quem é o Cristo, da mesma maneira que Ele se revelou. Não é um Cristo mau, mas o Cristo luz e caminho. O senhor tocou num ponto, né, pastor Jonathan, que a gente tem que estar pensando, assim, quem realmente é Jesus para nós, mas isso, a luz da própria palavra, a luz do próprio Cristo, no próprio sentido deste caminho, dessa verdade e desta vida, que é o Senhor. Então ele diz, eu sou o caminho, é um artigo definido, quer dizer, o caminho não é qualquer caminho, eu sou o caminho, não existe outro caminho. Eu sou a verdade, não existe outra verdade. Eu sou a vida, então não existe outra qualidade de vida. Então o que ele vem trazer é algo... uau! Surpreendente. Sim. É algo diferente, né? Agora, o grande problema... Por que então... o senhor tocou no ponto, isso me chamou a atenção, nessa comparação, que nós não temos luz própria, né? Nós seremos como a lua que vai refletir a luz do sol, né? Então, ela pode estar cheia ou ela pode estar minguante, enfim, as 4 fases da lua. Pastor Silva é mais profundo, né? Às vezes está minguante. Mas a luz está ali. Sim. E muitas vezes nós temos, né, pelas nossas lado emocional, enfim, tal. Mas o grande problema, pastor Jonas, que eu fiquei pensando, é assim, por que nós, então, estamos, como igreja, muitas vezes, deixando de ser sal da terra e luz do mundo? É porque nós não temos uma compreensão de quem é Jesus, de como é o amor de Deus.
Então, aí nós mesclamos, mas Deus ama a todos. Então, perceba, parece algo bonito, né? Mas aí eu falo assim, mas Deus tem dó de fulano, Deus, entende? Então, muitas vezes nós não entendemos, Deus é amor, mas Deus é Deus justo. Né? Então, muitas vezes nós vamos mesclando a nossa percepção de amor, ou um amor humano, e não deixamos que o amor divino realmente prevaleça. Nós não deixamos que a revelação do Cristo se mostre realmente para nós. Talvez o senhor já ouviu nessa caminhada da cristã, de pastor, pessoas dizendo, eu vejo Jesus assim. Ai, meu coração. Não é, pastor? Sim. Muito, muito. Para mim Deus é assim, assado ou frito. Não, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus vai se revelando, mas ele se revela que tipo de vida que é. Não é a vida biológica apenas, é uma vida sobrenatural, transcendente, algo realmente que extrapola, né, a nossa compreensão, uma paz, uma vida, uma alegria que excede a compreensão humana. Mas muitas vezes nós paramos, né, porque nós vamos por outro tipo de caminho ou preferimos outro tipo de luz. Né? É bom a gente entender que essas revelações, pastor, e acho que para nós como na caminhada, por quê? Eu sou a luz do mundo. E o senhor abordou dessa maneira, né, claro, porque existe conceitos humanos. Então, quando Jesus se mostra, é para contrapor algumas ideias que tem. Então, que nós temos, né? Mas será que Jesus já sabia que nos dias de hoje nós diríamos que existem vários caminhos? Óbvio. Jesus, na sua onisciência, né? Ele já sabia que muitos diriam, há vários caminhos que chegam a Deus, né? Há várias verdades, há várias vidas. Não. Então, a revelação que Cristo faz de si mesmo é para termos clareza e contrapor aquilo que muitas vezes a gente constrói. A gente constrói desses vários caminhos, né? Eu me lembro que uma vez eu estive num projeto missionário e um amigo meu, ele foi fazer uma brincadeira. Não foi uma brincadeira, foi uma fala de púlpito para chocar e trazer a igreja, só que ele chocou tanto que chocou o pastor. E a gente entende que há um caminho, uma verdade, uma vida. E ele começou na sua fala assim, é certo, é mais ou menos assim, que existem vários caminhos, ou que todos os caminhos levam a Deus. O pastor não imaginava que ele ia dizer isso, ficou, não existe, é só... Daí o pregador disse, todos os caminhos levam a Deus, pois um dia todos nós estaremos diante do Senhor para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor, seja para então viver uma eternidade com Cristo, ou infelizmente com toda a dor do meu coração, por uma perdição eterna, né? Então era por essa dimensão, né? Não que existam várias verdades, né? Então Jesus se mostra porque às vezes a gente está construindo e querendo afirmar que existem vários caminhos, que existem várias verdades. Não, a minha verdade é construída a partir da minha vida, muitas vezes a partir de bases culturais e sociais, mas não, né? Jesus mostra, eu sou a verdade, um referencial que Ele é. Não é o que fulano falou, o que ciclano falou, é Ele. Por que a vida? Porque nele está tudo. Então Ele criou, e aqui eu creio que Ele está se mostrando enquanto Deus, na sua revelação de quem é o Senhor, a sua vida. Né? Porque neles nós vivemos, existimos, nos movemos e vivenciaremos. Né? Ele é tudo em todos. Essa última expressão me faz lembrar de Paulo, né, na sua experiência, quando ele está perseguindo os cristãos, aí então aparece uma luz, ele está num caminho, que é o caminho da perseguição à igreja dos cristãos, e nessa experiência, a luz, no primeiro momento, traz para ele um momento de cegueira. Então, ele fica 3 dias, né, sem poder enxergar. Eu interpreto, pastor Jonas, assim,
que na verdade a luz revelou a cegueira de Paulo. Essa cegueira já estava nele, porque ele estava cego e por causa da cegueira, e em nome de Deus, ele estava matando pessoas, seres humanos, outros que eram iguais a ele, mas porque tinha uma percepção diferente de uma espiritualidade a partir de Cristo e não a partir de um judaísmo, Paulo começa a perseguir. Então é uma revelação da própria cegueira dele. E aí então onde primeiro Deus faz uma desconstrução de pensamentos e Paulo fala assim, né, aquilo que eu achava que era tão importante hoje eu deixei de lado. Eu que era fariseu, judeu, enfim, todas as coisas, estudei ao pé de Gamaliel e todas aquelas coisas, olha, para mim hoje, diante da luz, da sublimidade da revelação de Cristo. Então, hoje, por que eu estou comentando assim, né, pastor? Porque assim, hoje tem pessoas assim, vamos fazer uma igreja assim, uma igreja mais atraente, né, uma igreja mais calorosa, uma igreja mais vibrante. Não, vamos fazer que a igreja seja a igreja de Jesus, na luz de Jesus, no caminho que é Jesus, na verdade que é Jesus e na vida que é Jesus. Então, nesse afã de nós talvez criarmos uma outra igreja, ou uma igreja, se Cristo não for, se a luz de Cristo e o próprio Cristo não for suficiente para atrair as pessoas, não são nossos subterfúgios que atrairão. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não fazemos a igreja a partir da nossa percepção, mas trazemos o reino de Deus a partir da revelação. Não é nossos conhecimentos, não são a nossa sabedoria, as nossas visões, mas é aquilo que Jesus realmente que vai edificar a igreja. Amém. Então, a gente pode caminhar para o final dizendo assim, de uma forma bem simples, né? Por que Jesus se revela como a luz do mundo? Ele se revela porque vem contrapor o mundo de trevas. Sim. E eu sou o caminho, a verdade e a vida, e de uma maneira muito simples diz assim, vem em mim que eu garanto, né? E aí tem um livro do pastor Abu Shaim, que é um pastor batista, ou era um pastor batista, eu acho que é Ministro Salva-te a Ti Mesmo, e ele dizia assim, que nesse livro tem uma ilustração que um crente morreu e estava lá no inferno, né? E aí ele viu uma fila gigante e começou a passar na fila, e nessa fila as pessoas estavam todas com a cabeça abaixada. Esse crente que foi para o inferno passava na fila e puxava pela nuca e olhava no rosto das pessoas. E aí o demônio ficou intrigado porque vem cá, ô crente, por que você está... O fulano, né? Porque... Daí ele falou, a minha vida inteira eu fui crente. Eu ouvia o meu pastor. Se eu estou aqui, o meu pastor tem que estar aqui também, porque ele não se mostrou o caminho, né? E Jesus, de uma forma muito clara, fala, eu sou, pare a sua procura. Eu sou o caminho, eu sou a revelação, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a gente pode descansar que nessa revelação não tem erro. Ele é. Sim, por isso, né, pastor, nós precisamos ficar com a revelação da palavra de Deus. Jesus, ele não é nem mais, nem menos, ele é aquilo que a palavra revela para nós. Então, como foi orientado lá no Antigo Testamento, o Senhor fala para o povo, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga nesse caminho. Então, nós temos que seguir o caminho que é Cristo. O caminho não se faz na caminhada, o caminho já está feito. Amém. Nós precisamos aprender a caminhar nesse caminho, que é Cristo. Já é um caminho abençoado. E nesse caminho, nós vamos ter os olhos abertos através da luz de Cristo. E tendo os olhos abertos, vamos ter conhecimento da verdade, revelações da verdade do Senhor. Aí vamos poder fazer escolhas sábias. Amém. Que Deus te abençoe nesse domingo. Um bom almoço para você. É isso, né, pastor? Fique na paz. Deus abençoe.